Fala, galerinha do primeiro ano. Galerinha, eu suponho que todos tenham terminado a quinta avaliação. Mandei mensagem para todos perguntando. Alguns disseram que eu ia entregar hoje ou amanhã. Mas independente disso, a gente vai iniciar um novo ciclo, tá ok? A gente vai terminar a apostila 3 para no na sétima e na oitava avaliação usar a apostila 4, que envolve os cálculos estequiométricos. Então, o que que a gente tem para a apostila 3? Deixa eu só puxar aqui para vocês entenderem, que aqui é um assunto um pouco mais profundo. A gente vai ver essas três partes aqui, ó. Pessoal, vocês lembram lá no primeiro ano, isso aqui trata sobre reações, ó. Vocês lembram que lá no nono ano, a gente estudou a classificação das reações, né? Reação de síntese, que a gente chama também de reação de decomposição, reação de simples troca ou deslocamento e reação de dupla troca. Lá no nono ano, o que interessava para mim era que vocês olhassem para uma reação química e conseguissem fazer essa distinção. Aqui não, aqui na apostila a gente vai aprofundar um pouco mais. Então, quem não tiver esse material e tiver precisando, peça para mim, todos têm o meu WhatsApp, peçam para mim que eu mando o print das páginas no privado de vocês, tá certo? Outra coisa, pessoal, para a gente iniciar esse assunto, a gente tem que lembrar primeiro a seguinte situação, vou até botar aqui para poder a gente entender. Primeira coisa que a gente tem que estar antenado aqui nesse assunto aqui, que envolve reações químicas. É que uma reação química, gente, é uma equação. E essa equação, ela tem que respeitar três princípios. O primeiro deles é respeitar a lei de Lavoisier, que a gente vai ver isso. Respeitar a simbologia química, que é o segundo princípio. E o terceiro, que eu considero também importante, é respeitar os estados físicos da substância. Então, a primeira coisa, gente, uma reação química, ela tem os reagentes, ou um reagente, tá certo? E esse reagente, ele vai dar origem a um... Deixa eu só ajeitar aqui o som aqui. Ele vai dar origem a um produto ou produtos. Isso é que é a representação de uma reação química. Olha um exemplo bem aqui, a formação da água. Ó. Você tem água, você tem o gás hidrogênio. Não, deixa eu botar melhor aqui, pronto. Você tem o gás hidrogênio reagindo com o gás oxigênio do ar, certo? Oxigênio do ar. E isso aqui tudo vai formar o que, ó? Água. Isso é uma reação química. Só que essa reação química, gente, ela não diz muita coisa pra gente. Por quê? Porque aqui não está a simbologia. Então, o primeiro passo que eu preciso ter e entender é que uma reação química, ela representa a transformação da natureza. Então, o gás hidrogênio a gente representa na natureza assim, ó, H2. O gás oxigênio a gente representa como O2. E para finalizar, a água a gente representa como H2O. Beleza? Aí tem um problema. Se está na natureza, o hidrogênio é um gás, ó, H2. O oxigênio também é um gás, então tem que colocar o símbolo do gás. E a água, geralmente, quando ela é formada na forma de vapor ou forma gasosa. Aí tem outro problema. Essa transformação, ela precisa de algumas condições. Quais seriam essas condições? Aconteceu num estado quente ou frio, como é? Como está lá na atmosfera, geralmente a temperatura está em 60 graus. E ocorre uma descarga elétrica para acontecer isso. Então, isso aqui, gente, são as representações de uma equação química. Vocês vejam que eu saí dos nomes representando as substâncias. Está satisfeito aqui? Não. Será que essa transformação obedece à lei de Lavoisier? Por isso que, se não obedecer, eu tenho que fazer o balanceamento. Lembra que a gente já fez isso no começo do ano e no nono ano. Mas é um processo simples. Não se preocupe que todas as equações que a gente tem contato, elas têm as suas reações balanceadas. Vamos só ver aqui no caso aqui, ó. Eu tenho 2 hidrogênios nos reagentes, ó. E tenho 2 nos produtos, tá ok. Só que aqui tem um problema.
Nos reagentes eu tenho 2 oxigênios, que aqui o índice está me mostrando isso. Nos produtos eu só tenho 1. E aqui tem que ter 2. Para poder ter 2 eu boto o quê? O coeficiente 2, ó. Esse coeficiente aqui, ó, 2. Aí agora criou um problema. Eu tenho agora, ó, 2 oxigênios. Só que em compensação, em vez de eu ter 2 hidrogênios, eu tenho 4 hidrogênios, ó. E eu vou ter que ter 4 aqui nos produtos. Observe que eu tenho aqui, ó, 2 oxigênios. E aqui eu tenho 2 hidrogênios. Então eu tenho que colocar o coeficiente aqui nos hidrogênios para poder fazer um total de 4 hidrogênios, ó. Então, gente, é assim que a gente faz o balanceamento. Então, como é que eu leio isso? Como é que eu leio isso? 2 moléculas de gás hidrogênio que estão contidas na atmosfera, elas estão em contato com uma molécula de oxigênio que também está contida na atmosfera. Quando a temperatura chega em média a uma temperatura de 60 graus e ocorre descargas elétricas, automaticamente tem formação de água no estado de vapor. Isso é um processo natural. Então, as reações químicas, elas me dizem isso. Outra coisa que eu tenho que estar atento, gente, é a simbologia das reações químicas. A gente tem que representar as substâncias quando estão no estado líquido, no estado sólido, no estado de gás, no estado de vapor. Outras coisas, eu tenho que lembrar que esse símbolo aqui é de aquecimento, esse símbolo é de descarga elétrica. Eu também tenho outra situação, que é a produção de gás, ou boto assim, ou então boto uma setinha para cima em uma reação química. Beleza? E tenho outra também para baixo, ou essa setinha para baixo, chama-se formação de um precipitado. Então, outra coisa, é muito comum também nas reações químicas esse símbolozinho aqui, que indica aquoso, mostra que a substância está dissolvendo em água. Tá certo? Gente, eu vou fazer só mais um esquemazinho aqui e a gente vai ficar com o vídeo 2 para dar início às reações propriamente ditas, tá bom? Olha um exemplo bem aqui, gente, ó. O ácido clorídrico contido no estômago, ele está no estado líquido. E esse ácido clorídrico, gente, quando ele encontra a água que vem da saliva ou do próprio estômago, ele vai produzir o que, ó? Um íon H+, que vai ser o responsável pela corrosão ou pela dissolução dos alimentos, e um ânion cloreto que não vai ter muita influência para a gente, tá certo? Observe aqui as características, ó, reaçãozinha balanceada e os estados físicos, ó, líquido, aquoso, aquoso. Quer dizer que esse aquoso eles estão dissolvidos em água, eles não estão sozinhos. Olha um exemplo aqui de uma formação de um gás. Você pega o metano, que é um gás como combustível. Esse metano ele vai reagir com oxigênio que vai estar no ar, vai produzir um gás carbônico, ó. Aí você coloca a setinha aqui do lado dele, não é muito obrigatório, e vai produzir água na forma de vapor. Essa água também, ela vai estar evaporando. Então você tem várias simbologias para fazer esse tipo de reação. Olha outro exemplo aqui, ó. Você tem um ácido clorídrico. Esse ácido clorídrico, ele está no estômago. Você começa a sentir a azia, você toma leite de magnésia, que a gente chama de hidróxido de magnésio. É uma substância aquosa, né, na forma de suspensão. Você automaticamente tem uma reação de neutralização. Essa reação de neutralização vai formar um sal, que é o cloreto de magnésio. Esse sal vai ser sólido, então ele é um precipitado, e vai formar água, que vai estar no estado líquido. Então, as reações químicas, elas me dão uma série de informações. Só lembrando para vocês, essas reações, elas precisam estar com seus símbolos devidamente corretos. Elas precisam estar balanceadas, obedecendo a lei de Lavoisier, né? Natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Numa reação química, a massa dos reagentes é igual a dos produtos, né? Que é o que é resumindo a lei de Lavoisier. E elas também têm que estar o quê? Com seus estados físicos respectivos. Beleza, jovens? O vídeo 2, a gente vai dar início à classificação das reações, tá bom? Tchau, tchau.
Até a próxima.